Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso Momento Teologando. Aqui com você mais uma vez, pastor Anderson Macedo. Muito obrigado pela sua audiência nesse vídeo, em mais um trabalho do Momento Teologando. Gente, eu quero falar hoje sobre evidências externas, evidências históricas, fontes externas que alguns pregadores colocam em suas mensagens. Deve colocar ou não deve colocar? Qual a importância de fontes externas, históricas e informativas para o estudo da palavra de Deus, estudo da teologia e na aplicação de uma mensagem? Eu já vi pregadores renomados criticarem outros pregadores por se utilizarem de informações históricas de outros autores, de outras obras para complementar a sua mensagem. Gente, não há nenhum problema nisso. É claro que em uma mensagem, em uma pregação, o pregador ele deve ter a dose certa de informações contextuais que serve como pano de fundo para que a sua audiência, isso é, os seus ouvintes, tenham uma melhor compreensão quando ele for fazer a aplicação da palavra. Então, no momento da aplicabilidade da palavra de Deus, quando ela é transmitida com um pano de fundo histórico, contextual e com informações adicionais, a compreensão é muito melhor. Abre-se um leque no entendimento, mas tem que haver a dose certa, senão a pregação vai ficar parecendo uma aula de teologia, a pregação vai ficar parecendo um ensino em seminário, e isso não é o ideal para uma pregação. Existem informações, e a forma que elas são utilizadas também, que cabe mais, é mais apropriado para um ambiente acadêmico, para as academias. Quando nós falamos assim, as academias, talvez você não esteja familiarizado com esse termo, nós estamos se referindo ao ambiente de ensino, ao ambiente de formação, ao lugar de treinamento bíblico, teológico, no que diz respeito à formação teológica. Então, tem certas coisas que devem ficar confinadas às academias, a um seminário, a um curso, a uma aula. Aí a gente pode explorar desse conhecimento histórico, contextual, de forma mais exaustiva. Na pregação, não. Nós trazemos as informações de contextos, históricas, mas na dose certa, para não ficar uma coisa chata, para não ficar uma coisa parecendo uma aula de história, do que uma pregação propriamente dita, tá certo? E outra coisa importante que a gente deve levar em consideração é que nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Então, uma coisa é antibíblico, outra coisa é extra-bíblico. Uma fonte externa, uma fonte de informação externa, extra-bíblica, não significa necessariamente, isso não é uma regra, tá? Não significa necessariamente que seja antibíblico. Antibíblico é aquilo que vai contra as doutrinas fundamentais das Escrituras, aquilo que vai contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, que distorce a palavra de Deus. Isso é antibíblico, é contra a palavra de Deus. Antes também tem a ideia de querer ser igual, contra e querer ser igual, ou colocar no lugar de. Então, aquilo que é contra a palavra de Deus, ou quer se colocar no mesmo grau de autoridade da palavra de Deus, aí pode ser considerado como antibíblico. No entanto, informações extras bíblicas, nem todas são antibíblicas, são informações complementares, adicionais, que vão nos ajudar a ter um entendimento maior, mais claro, daquilo que nós estamos ministrando sobre determinado assunto e conteúdo da Bíblia ou da teologia. Então, esse ponto deve ficar muito claro. Nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico e vice-versa, tá bom? Então, gente, vamos falar um pouco sobre informações extras bíblicas. Você já ouviu alguém dizer que a fórmula trinitariana do batismo, que está lá registrada no final da Evangelho de Mateus, que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já ouviu alguém dizer que essa fórmula trinitariana, essa parte do texto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não consta nos textos originais? Sim, tem gente que acredita nessa informação. Mas os textos originais, gente, não existem mais. Como é que as pessoas sabem que essa parte não consta nos textos originais? O que nós temos hoje são manuscritos antigos, ou os manuscritos dos primeiros séculos, datando aí terceiro, quarto, quinto século. Então, esses manuscritos, que são cópias muito antigas dos primeiros séculos, como elas foram
elas foram escritas, foram confeccionadas próximo dos apóstolos, próximo dos escritos originais, então a sua fidelidade é muito maior. O nível aí de erro é mínimo, o mínimo possível. Então, é 99,9% confiável esse conteúdo desses manuscritos. Manuscritos que existem hoje aí nas bibliotecas e museus do mundo inteiro, como no Vaticano e outros locais do mundo, chamado de o Codex Vaticanos, Sinaíticos, Alexandrinos, dentre outros. Então, esses manuscritos constam essas informações dos textos originais. Então, é confiável, sim. Há um consenso já entre a maioria dos especialistas em Novo Testamento, biblistas, exegetas, que são confiáveis, sim. Homens que dedicam suas vidas aí pesquisando para atestar que isso merece a nossa confiança. Bem, gente, então a sua Bíblia que você tem hoje, você tem uma Bíblia hoje, ela é uma tradução baseado em um desses manuscritos. Então, quanto mais antigo o manuscrito, acredita-se que ele merece maior confiança, porque eles estavam próximos dos apóstolos, ou seja, dos escritos originais, que não existem mais, porém os manuscritos merecem total confiança, sem a menor dúvida. Então, essas fontes externas nos traz informações muito importantes para esclarecer algumas dúvidas, como essa, por exemplo, que eu falei da fórmula trinitariana. Por quê? Existe uma literatura chamada Didaquê, eu estou com ela aqui, a Didaquê. Você acha essa literatura muito fácil aí na internet, na Amazon, na Livraria Família Cristã, que eu recomendo essas duas plataformas para comprar. Tem outras também aí que são ótimas, Mercado Livre, você acha. É uma obra, um documento muito pequeno, 16 capítulos, o preço é muito acessível, muito barato mesmo. Ela traz a informação dos escritos dos apóstolos. Não foram os apóstolos que escreveram, melhor dizendo, não foram os apóstolos que escreveram. Os historiadores acreditam que um grupo de cristãos contemporâneo dos apóstolos que escreveram esse documento, deixando informações importantes. Não é um documento perfeito, as pessoas que escreveram não eram perfeitas, tá? Esse documento também não tem autoridade inspirativa, não tem a mesma autoridade da palavra de Deus, mas são documentos históricos que trazem informações importantes. E a Didaquê é um documento muito mais antigo do que os manuscritos antigos que eu aqui citei para vocês. Porque a Didaquê, ela data, segundo os especialistas, a partir do ano 60, do primeiro século. E olha o que é que diz a Didaquê na página 16, no capítulo 7. No que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Isso está na Didaquê, um documento do primeiro século, muito antigo. De onde que essas pessoas tiraram isso, essa informação? Evidentemente, do texto original de Mateus, não há dúvida nisso, não há dúvida nessa questão. Então já há um consenso, como eu disse, entre os pesquisadores, historiadores, biblistas, especialistas em grego e Novo Testamento, especialistas em crítica textual, que essa fórmula trinitariana está nos melhores manuscritos. E como eu disse aqui, na Didaquê. Didaquê significa instrução, ensino ou doutrina. O nome desse documento é Didaquê, que foi descoberto em Constantinopla no século XIX. Gente, essa informação extrabíblica é muito importante para a nossa compreensão. Olha outra coisa que eu vou te falar. No livro de Jeremias, Isaías, Daniel, vai relatar ali a invasão de Ciro, dos persas, dos medos e dos persas na Babilônia, quando o rei Belsazar estava fazendo uma grande festa. Essa festa é relatada em Daniel capítulo 5, quando ele está realizando aquela festa, utilizando os utensílios do templo, porque ele tinha invadido o templo, a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e trouxe para a Babilônia os utensílios sagrados. Estava havendo uma grande festa. Olha como as informações históricas extrabíblicas são importantes. Preste atenção nessa novidade. Uma grande festa, segundo Daniel, capítulo 5. E aí, quem é que narra esse acontecimento também? Historiadores de fontes externas. Jeremias profetizou no capítulo 51, versículo 31,
32 sobre a baixa das águas, do nível das águas do rio Eufrates, que cortava a cidade da Babilônia, e a entrada dos persas por esse rio, por um canal que eles criaram. Isso está na Bíblia. A informação extrabíblica, histórica, vem corroborando, confirmando, atestando o registro bíblico. Um dos grandes nomes da história grega, Heródoto, no livro, eu estou com um livro aqui, Heródoto, História, a História de Heródoto. Na página 115, 116, 115, é uma obra de mais de 600 páginas. Nas páginas 115, 116, 117, Heródoto, um dos grandes nomes da história grega antiga, do século V a.C., ele registra esse fato da entrada dos persas na Babilônia, baixando o nível da água do rio Eufrates, que cortava a cidade, criando ali um tipo de canal, desviando a água para que o rio baixasse e eles entrassem pelo rio. Gente, Heródoto narra isso. Xenofonte também narra isso, que foi contemporâneo de Heródoto, que foi discípulo de Sócrates. Ele narra isso também. O nome da obra que ele narra isso, eu vou te falar agora. Xenofonte narra isso também. Em Ciropídia, volume 33. Ciropídia, isso mesmo, volume 33. Ciropídia ou Ciropédia, não sei, um dos dois. Ciropídia ou Ciropédia. Volume 33, Xenofonte narra isso. Fontes históricas, 5º século a.C. Heródoto narra isso. Então, grandes nomes da história grega estão narrando em suas obras seculares e históricas informações do quê? Do relato bíblico. Isso é impressionante, gente. Flávio Joséfo também narra isso no seu livro, na sua obra Antiguidades Judaicas. Sabe o que é que ele está falando? Sobre a profanação do templo. Ele fala isso sobre a profanação do templo, que foi profetizado por Daniel no capítulo 11, versículo 31. Daniel profetizou isso. E Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidade Judaica, que foi um historiador judeu do primeiro século, não é? Ele narra dizendo como Antíoco Epifanes profanou o templo, profanou as cerimônias judaicas. Foi um desastre o que aconteceu, obrigando os judeus a ter mesmo a comer carne de porco, que era uma abominação para os judeus, colocando estátua de Zeus, de um deus grego, dentro do templo do Senhor, invadindo o Santo dos Santos. Quem é que narra isso? Flávio Joséfo. Quem é que profetizou isso? Daniel. Então, as informações históricas, elas atestam, testificam, confirmam o relato bíblico. Por isso que as informações extra-bíblicas são importantes para complementar aquilo que nós ensinamos, para fortalecer, para acentuar aquilo que nós ministramos numa pregação, numa aula de seminário, seja qual for a informação. Então, gente, nós devemos sim buscar as fontes históricas. Eu já vi pregadores criticarem, como eu disse no começo do vídeo, não é? Não precisa trazer isso, Midrash, Talmud e Flávio Joséfo. Gente, isso é ignorância. Quem tem conhecimento, ministra conhecimento. Quem não tem conhecimento, fala besteira. Então, as informações são importantes. Na pregação, a gente tem que ministrar com a dose certa, para não ficar parecendo uma aula a pregação, tá? Tem informação exaustiva, que a gente deixa reservado para um ambiente acadêmico, para uma escola bíblica, é ideal, para um curso, para um seminário, mas na pregação a gente traz como pano de fundo, como contexto, a fim de colaborar para a melhor compreensão do ouvinte. Não tem nenhum problema isso. Então, Didaquê, obra do primeiro século, traz a fórmula trinitariana, confirmando que existia assim nos primeiros escritos. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva aí no canal, clique no sininho para você ficar sabendo de todas as informações quando eu postar um vídeo novo. Se é pelo Facebook que você está assistindo, compartilhe, comente, curte. Pelo Instagram, se for pelo Instagram que você estiver assistindo, comente, curte e que Deus abençoe a tua vida. E até o nosso próximo Momento Teologando.